lugar para exaltar o nome dele. Pela primeira vez, está aqui para ministrar a palavra de Deus. Desde já eu já quero agradecer ao Heriberto e ao Marcos pela oportunidade. Na hora que ele me falou, ele me chamou, estava na rua, trabalhando com meu pai, e ele me chamou dela. É de Deus. Ai, meu Deus do céu. Ele está tremido. Aí ele me falou, você vai pregar. Mas não é jeito enorme. É difícil, não é fácil estar aqui, mas a graça do Senhor ela nos basta, né? Você pode nos aflige. Glória a Deus, aleluia. Quero que os irmãos abram as nossas Bíblias. Capítulo 1 Samuel, capítulo 17, versículo 48 e 49. Primeira Samuel, capítulo 17, versículo 48 e 19. E sucedeu que, levantando seu filisteu, e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, ao encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão na forja, e tomou dali uma pedra, e com uma funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Bom, a palavra sobre Davi e Golias é muito conhecida, é muito conhecida entre nós, Davi e Golias. E para entender um pouco, vamos voltar um pouco até que Deus falou com o profeta Samuel para ir ao encontro de Davi. O profeta Samuel era um homem tinha uma comunhão muito grande com Deus. Ele tinha tanta comunhão com Deus que os homens tremiam quando ficavam diante dele. E quando o rei Saul, ele não podia, ele se desviou do caminho de Deus. Deus obviamente não se agradou, falou com o profeta Samuel, falando: Samuel, até quando tu vai ter dó de Saul, tendo ele se desviado dos meus caminhos? E Deus continuou falando com Samuel, dizendo: eu quero que você encha a botija de azeite e vá até a casa de Jessé, o belemita, que lá dentre os filhos deles eu estou vendo um rei. E Samuel, naquele momento, ele teve medo, porque ele falou para Deus: como que eu vou dizer isso ao rei Saul? Ele irá me matar. Mas Deus falou novamente com Samuel, dizendo: pega uma bezerra das vacas em tuas mãos, diz que vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício de sua família. Então Samuel fez o que Deus tinha ordenado. E chegando na casa de Jessé, eles temeram muito. E Jessé disse: de paz é a tua vinda? Ele disse: sim, é de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos, e vim de comigo ao sacrifício. E se santificaram ali. E sucedeu que, entrando o primeiro filho de Jessé, o mais velho, Jessé disse: porventura é este o servo que o Senhor vai ungir. Mas Deus tinha falado com Samuel, dizendo: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor, Ele não vê como o homem vê, pois o homem vê somente com os olhos, mas eu vejo o coração. Deus vê o coração. Deus, Ele sonda cada coração, Ele conhece a cada coração. Como você entrou aqui esta noite,
Você entrou aqui cabisbaixo, com o coração magoado, triste. Mas não se esqueça que aqui é a casa de Deus. Você vem aqui para adorá-lo, exaltá-lo e agradecê-lo por tudo. Glória a Deus, aleluia. E ali foi se passando 7 filhos de Jessé. Se passaram 7 filhos de Jessé. E Jessé disse: profeta Samuel, se passaram mais dos meus filhos e nenhum você escolheu. E o profeta Samuel disse: mas acabaram os seus filhos? Ele disse: não, tem um que está cuidando das ovelhas. Este é o mais novo. Samuel mandou chamá-lo enquanto eles arrumavam a mesa. E chegando Davi, era um menino ruivo e formoso, com semblante de boa presença. E na mesma hora Deus falou para o profeta Samuel, falando: levanta-te e unja, porque este mesmo eu tenho escolhido. E ali ungiu a Davi. E a partir do momento que ungiu a Davi, o Espírito Santo do Senhor se apoderou grandemente da vida de Davi. E o profeta Samuel voltou a sua terra. E quando ele voltou, ele se encontrou com o rei Saul, atormentado pelo espírito maligno. E o rei Saul era muito atormentado por esse espírito maligno, pois não sabia como esse espírito maligno tirar dele. E então os seus servos deram a sugestão de ele achar alguém que tocasse harpa ou algum instrumento. E dentro um deles ali, dos servos dele, eles conheciam a Davi e falaram: tem o Davi, filho de Jessé o Belemita, ele toca harpa. E na mesma hora o rei Saul ele mandou chamá-lo e buscá-lo. E Davi veio, foi até o encontro do rei Saul. E Davi se admirou muito ao ver o rei Saul. Já começou a amá-lo. Ele achou graça aos olhos do rei Saul. E era só um dia que ele ia. Mas o rei Saul pediu a Jessé: deixe Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. E Davi foi ficando lá, ficava lá, voltava e cuidava das ovelhas. E assim foi passando os dias. Então começou a guerra entre os israelitas e os filisteus. E começou a guerra. O povo filisteu vinha para guerrear contra o povo de Israel. E estando o povo de Israel em um monte, e o povo filisteu em outro monte, e eles ali prontos para guerrear, e saiu dentre os filisteus um homem cujo nome era Golias, que tinha a altura de 6 côvados e um palmo, trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a este da lança era como um órgão de tecelão, e o ferro da sua lança dos 600 ciclos de ferro. E diante dele ia um escudeiro. Diante de nós a gente vê esse Golias como um monstro, né? Quem vai enfrentar um monstro desse? Ninguém. E ele falou às companhias de Israel e desafiou as companhias de Israel, dizendo: se tiver um homem que peleje com ele, que vaza de frente com ele, e se ferisse ele, os povos filisteus iam servir o povo de Israel. E se ele vencesse, o povo de Israel que serviria o povo israelita. Ele falou: escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se não vencer e o ferir, então serei vossos servos, vos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. E o povo de Israel, ouvindo isso, temeram muito.
porque nenhum tinha coragem de enfrentar. E temeram, eles fugiram, mas continuavam lá temendo. E naquela época do rei Saul, quem tinha filhos homens mais velhos, sem ser somente um, tinha que ir para a guerra. E Jessé enviou seus 3 filhos, Eliabe, Abinadab e Samar. E foram esses para a guerra. E passando 40 dias na guerra, Jessé manda Davi ir ao encontro de seus irmãos para levar alimento e ver se eles estão bem. E Davi, de manhã, pegou os alimentos, deixou as ovelhas com o guarda, deixou os alimentos e já viu os irmãos dele, viu se estavam bem e eles estavam bem. E ele ali viu o povo israelita e o povo filisteu em fileiras para guerrear. E assim como Golias tinha dito tudo aquilo, ele disse novamente. E a Davi ouviu aquelas palavras. E os homens de Israel continuavam fugindo e temendo a Deus. E temendo o povo filisteu. E o povo de Israel diz: vixe aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, ao homem que ferir o rei, e o rei enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha e fará franca a casa de seu pai em Israel. Então Davi falou aos homens que estavam com ele: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? E Davi disse: quem é, pois, esse filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Davi, eu admiro Davi, pois ele era um menino muito desprezado, um menino que ninguém acreditava nele, que ninguém dava nada para ele. Mas ele era um menino corajoso, um menino de oração, um menino cujo Espírito Santo habitava na vida dele de uma forma tremenda. E o povo ouviu aquilo que Davi disse, e o seu irmão ouviu, e ficou muito bravo com ele, pois não era para ele ter ido lá para isso. Mas Davi disse: será que eu fiz errado? Será? Ele afrontou o nosso Deus e você está me acusando? Não, eu não vou aceitar isso. E assim o irmão dele saiu da frente dele. E os povos falaram para o rei Saul. E rei Saul, ouvindo isso, chamou a Davi. E Davi disse ao rei Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Mas como todos os desprezavam, dizendo que ele era muito moço, muito jovem, o rei Saul foi da mesma forma. Disse: mas você é muito jovem para ir, pois esse Golias, ele já guerreia desde a sua mocidade. Ele é um guerreiro forte. Mas Davi disse assim: eu, o teu servo, quando eu cuidava das ovelhas de meu pai, um urso vinha e tomava uma ovelha, o leão vinha e tomava uma ovelha, mas eu saía após ele e livrei-a da sua boca, e ele veio contra mim, eu o feri e o matei. Assim feriu eu o leão como o urso, assim será este filisteu, como transformando uma forma no exército de Deus. Disse mais a Davi: o Senhor, ele me livrou do leão, me livrou do urso, e também me livrará desse filisteu. O Deus que eu sirvo, porque o Deus que eu sirvo, ele é tremendo para mim. Eu não perco na guerra, porque o Deus é da guerra, quem faz a guerra é Deus, ele que está no comando. E ali, Saul viu Davi dizendo isso, disse: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu um capacete de bronze, e o vestiu com uma couraça.
e cingiu uma espada sobre os seus vestidos. Aleluia. E Davi começou a andar com aquelas vestes, aquelas roupas, aquela espada, mas não se sentiu bem, pois nunca tinha usado. E falou com o rei Saul que não queria usar aquilo, que não estava muito bem. E tirou aquilo. E tomou o seu cajado. E separou para si 5 pedras do ribeiro. E colocou num alforje de pastor. E na sua funda foi chegando ao filisteu. E o filisteu já chegando sobre ele também, chegando a Davi, e levava o escudo. E o filisteu, vendo a Davi, o desprezou também. O filisteu, da mesma forma de todos, o desprezou. E disse a Davi: sou eu algum cão para subir com paus? E o filisteu o amaldiçoou pelos seus deuses. E disse mais ao filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Mas Davi o livrou do leão, e mais uma vez ele tinha certeza que Deus ia livrar ele. E disse Davi: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Vens afrontado. Irmãos, temos esses exemplos de Davi. Temos que levar o nome do Senhor em tudo em nossa vida. Vamos no mercado, o Senhor vai na frente. Vamos na padaria, o Senhor vai na frente. Vamos atrás de um emprego, o Senhor vai na frente. Vamos aonde for, o Senhor tem que ir na frente. Nós temos que ter a certeza que Ele vai nos livrar de todo o mal, nos abençoar, porque Ele é tremendo. E falou mais a Davi: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e eu vou te ferir, e te darei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. É a congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele nos entregará na nossa mão. Temos que confiar em Deus. Confiar. Muitas das vezes a gente dá triste, é uma prova gigante. É uma prova que você fala: não vou vencer não. Que isso, irmão? Você não confia em Deus? Você tem que confiar em Deus. Não importa a situação que esteja passando, confie em Deus. Confie em Deus. Ele pode te livrar de tudo. De tudo. Tendo fé. Ora a Deus, busca a Deus e confia nele. Porque Ele é fiel. E Davi, Golias ficou muito bravo com Davi e já foi ao encontro de Davi, mas Davi foi mais rápido. Davi já se preparou diante dele mais rápido, se aproximou, e Davi pegou a pedra que estava no seu alforje, e pegou a sua funda e atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. E ali Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que tivesse uma espada na mão. Irmãos, Davi, ele foi sem espada, sem escudo, sem lança, sem nada. Ele foi apenas com uma pedra, só uma pedra, e conseguiu ferir, mas não porque ele confiava nele, não porque eles: eu sou Davi, eu vou lá, eu feri o urso, eu feri o leão, é eu. Não, mas porque ele mantinha o nome de Deus na frente, confiando em Deus, tendo a fé que Deus era com ele em todos os momentos. E assim Deus foi com ele em todos os momentos, o honrou. E uma coisa também, Davi tinha o coração entregue a Deus. Glória a Deus. A confiança de Davi no poder do Senhor. Davi, ele não confiava nele, mas confiava sim em Deus. O Espírito Santo do Senhor veio poderosamente sobre ele. E chegando, Davi tirou a sua cabeça e levou para o rei do rei Saul. E Saul disse: e de quem que é esse filho? E disseram:
este filho é de Jessé, o Benemita. E Davi ali foi muito honrado. Foi assim como tinha dito. Deus, o rei Saul enriqueceu e ajudou a ele, dando a sua filha também. E, irmãos, eu sei que muitas das vezes encontramos situações enormes como esse gigante Golias. Muitas das vezes não sabemos o que pedir a Deus, não sabemos se o que a gente faz é certo, se a gente busca certo, se a gente ora certo. Mas Deus, Ele vai nos dando graça a cada dia para continuarmos na presença dEle, nos pés dEle. Irmãos, Deus, Ele não quer que você venha aqui à casa dEle para olhar para o irmão que está ao seu lado, ou a irmã que está ao seu lado, porque aqui é lugar de adoração, é lugar de exaltação, é lugar que não é para você olhar para o irmão do seu lado e falar, nossa, não sei o que, nossa, está todo desafinado, nossa, não sei o que, não. Deus quer que você olhe para Ele, adore a Ele, exalte a Ele, agradeça a Ele. Eu sou jovem, sabe? Apenas tenho 16 anos, mas eu tenho muitas experiências com Deus, pelos milagres que Ele já fez em minha família, pela grandeza que Ele tem, assim, sabe, o amor, a misericórdia dEle, que tem por todos nós. Mas na minha família principalmente, em momentos assim, tristes, momentos difíceis, como primeiramente foi o do meu irmão Vinícius, como todos os irmãos sabem aqui, ele nasceu morto, foi muito difícil saber isso, mas eu não falei para ninguém, mas eu tinha a confiança em Deus, eu sabia que o meu Deus ele não ia me deixar daquela maneira, a nossa família daquela maneira. Eu confiei, eu entreguei nas mãos de Deus. É assim a cada um de nós, temos que entregar a Deus os nossos problemas, as nossas dificuldades. Aleluia, Deus. O Senhor, Ele cuida. O Senhor, Ele abençoa. Ele está com as mãos para nos ajudar a todo instante. As mãos dele de bênção estão para nos abençoar a cada momento de nossas vidas. Mas por algumas coisas, essas bênçãos vão se afastando. A gente entende que a gente é humano, a gente é pecador. Mas mesmo pecando, Ele nos ama. Mesmo sendo pecador, Ele nos ama. Mesmo sendo falho, Ele nos ama. Ele nunca deixou de nos amar. Foi assim com Jesus naquela cruz. Ele não morreu lá à toa. Ele morreu para dar vida a nós, de vida com abundância. Ele morreu lá para aqui, para nós estarmos aqui adorando, exaltando o nome dele. E eu passei por essa prova também, a minha família. E não só essa, e no dia seguinte meu pai sofre um acidente. Fica em coma. Tem 98% do cérebro morto. Não, imagine a minha cabeça. Imagine como eu estava. Mas, quando eu levei ele para o hospital, também não disse a ninguém isso. Eu dobrei meus joelhos na rua mesmo. E busquei a Deus e confiei em Deus. Entreguei a Deus. E Ele nos deu vitória. Tá aí meu Pai. Glória a Deus. Ele nos ouve. Ele nos ouve. Mesmo a situação sendo difícil, mesmo quando você não tem saída, Ele está para te abençoar. A misericórdia dele te alcança. Assim como Ele esteve com Davi, assim Ele também pode estar com você. Você tem que crer, confiar em Deus. Confiar em Deus. Confia, irmão. Eu sei que não é fácil. Ser crente não é fácil, não. Eu também, na escola, não é fácil, irmão. Não é fácil ser crente. Nós temos que seguir com confiança em Deus,
Temos que seguir com a cabeça erguida. Mesmo quando fala, nossa, esse irmão aí é quadrado, nossa, vamos ali uma festinha, não sei o que. Não vou, porque eu vou adorar a Deus. Porque Ele sim é digno. Não a festinha que vai fazer felicidade, porque isso é tudo passageiro. Isso tudo passa. Mas não aqui na casa do Senhor. O Senhor tem recompensa para cada escolha que faz aqui na casa de Deus. Nada em vão na casa de Deus. Nada. Deus, Ele sonda cada coração. Ele conhece a tua necessidade. Ele sabe a maneira que você entrou. Ele sabe a maneira que você passou a semana triste, cabisbaixo. Outros passaram a semana contente com Deus, que temos que estar mesmo. Mas Deus conhece tudo isso, irmãos. Ele conhece tudo. Ele sonda, Ele contempla cada um de nós. Ele sabe o momento que você está ali triste. Mas também a Bíblia fala de vigiai e orai. O inimigo ele está atento para cada brechinha que a gente dá, ele entra. Mas temos que estar em vigilância, orando constantemente, buscando a Deus, porque assim, somente assim, obteremos a vitória em Cristo. E a nossa promessa maior que a vida eterna. Deus tem a vida eterna para cada um aqui. Vamos nos preparar mais, vamos nos buscar mais, nós jovens. Sei que esse ano aí que passou foi turbulento assim, mas sabe, vamos confiar em Deus, mas em Deus vamos estar aqui, jovens, adorando a Deus, exaltando a Deus, porque Deus tem uma promessa para cada um de nós. Aleluia, para cada um de nós que estamos aqui. Quero dizer que os irmãos me perdoem por algumas falhas. Foi a primeira vez que estou ministrando essa palavra. Agradeço a Deus por até aqui Ele ter me ajudado, por até aqui Ele ter provado que ser cristão vale a pena. Servir a Deus vale a pena. Aleluia, vale a pena. E eu estou aqui, eu estou à toa não, porque eu estou debaixo de uma promessa de Deus. E eu estou crendo, vou continuar confiando em Deus, assim também os irmãos. Que esse ano a gente possa ser diferente. Começou agora em fevereiro, uns estão aí nessa festinha do carnaval, mas nós estamos aqui para exaltar e adorar o nome santo do Senhor. Vamos continuar assim, irmãos, que se a gente possa fazer a diferença. Mas quando nós saímos aí na rua, nós saímos na rua, vamos falar, nossa, isso aí é o crente, nossa, isso aí, não. Temos que sair, irmão. Os irmãos falando assim, ó, nossa, esse aí é crente, e nem mexe, isso aí, ó, isso aí é de Deus. Esse aí, ó, nem se aproxima, isso é de Deus, mexe com o giro. Temos que ser assim, cabeça erguida. Aleluia! Não vamos abaixar a nossa cabeça para nenhum gigante, para nenhuma situação enorme que esteja em nossa frente. Não vamos, porque o nosso Deus é um Deus de guerra. Ele está aqui, Ele sabe de todas as coisas. Ele é Deus para todas as coisas. Glória a Deus. Deus, não há nada que Ele não vence, não há nada maior que Ele. Não há nada que possa ser maior que Deus. E temos que crer assim. Temos que engrandecer o nome dEle, dar graças a Ele e exaltar. Porque sem Ele, sem a misericórdia dEle, o que seríamos? Temos que ser dependentes de Deus. Temos que estar lá no seu quarto. Fecha a porta, como diz a Bíblia. Fecha a porta e busca a Deus. Glória a Deus. Bate no peito e fala assim, ó, Deus, eu dependo de Ti, Senhor. Senhor, sem Ti eu não sou nada. Senhor, eu entrego minha vida em Tuas mãos. A minha vida em Tuas mãos, porque Ele cuidará de tudo. Cuidará de tudo. Tudo. Tenha certeza disso. Tenha fé. Persevere em Deus. Porque o melhor Ele tem para cada um de nós. Para cada um de nós. Mesmo aqueles que estão meio afastados de Deus, não estão sentindo assim mais aquela presença de Deus. Ei, busca Deus na intimidade. Busca a intimidade dele. Busca. Porque Ele está aqui, ó. Está aqui com as mãos para te abençoar, para derramar bênção sobre a tua vida. O Espírito Santo do Senhor está do seu lado, falando, ei, ora, vai, ora. Muitas das vezes você até pensa, acho que eu vou orar. E
alguma coisa te atrapalha, mas não deixa nada te atrapalhar não. Não deixa não. Porque Deus ele tem algo tremendo com você. Deus ele quer te exaltar. Ele quer te exaltar. Que os irmãos possam ficar com essa palavra no coração dos irmãos. E possa guardar. E possa ter essa confiança em Deus, essa fé em Deus. Porque maravilhas Ele tem para fazer no meio de nós. Porque maravilha Ele tem para todos nós. Muitas bênçãos. Basta a gente ficar no lugar. Basta a gente engrandecer o nome dEle, exaltar, fazer a obra dEle. Não é fácil, mas temos que fazer. Porque o amor dEle nos alcança. A graça. Amém, irmãos? Amém. Assim eu já quero agradecer essa oportunidade. Me desculpe pelos erros, mas eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.